Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria falar mais um pouquinho sobre o arrebatamento secreto. Tem alguns vídeos falando do arrebatamento secreto, um que eu gravei até mesmo aqui no parque, mas eu queria falar por um outro ângulo. Se fosse para escolher entre arrebatamento a qualquer momento, pode colocar também arrebatamento secreto, ou um arrebatamento no meio da grande tribulação, ou até mesmo depois da grande tribulação, sem sombra de dúvida que eu iria escolher um arrebatamento antes da grande tribulação. Isso eu estou falando para os que vão viver perto desse tempo. Porque nós que vamos viver nesse tempo, porque esse tempo ainda não chegou, a gente apenas vai ensinar a igreja. Ou a gente vai preparar a igreja de Cristo para os dias maus, ou a gente vai preparar a igreja para um arrebatamento a qualquer momento. Agora você tem que pensar nisso e ver qual é o efeito que isso vai surgir. Porque as duas coisas não podem ser verdade. Ou Jesus vai vir a qualquer momento, ou ele vai vir somente depois de 3 tempos e meio. E quando ele vem, ele arrebata a igreja. Então você tem que estar consciente do que você anuncia. Isso não vai envolver a salvação, mas vai envolver o galardão. Vai envolver posições no reino de Deus. Eu não vou ser hipócrita. Eu prefiro ser arrebatado antes da grande tribulação. Mas se eu for uma pessoa que for viver nesse período e começar a grande tribulação e a igreja não for arrebatada, isso vai causar dano em mim. Primeiro porque vai ter muitos falsos mestres, dizendo onde está a vinda do Senhor. Ele sempre prometeu que ia vir e não veio. Então vai gerar uma apostasia muito grande. Segundo, porque eu vou ter pouco tempo para crer na verdade. Eu sempre aprendi errado. Então isso é perigoso. Você tem que meditar também que muitas pessoas que creem no arrebatamento só depois da grande tribulação, e essas pessoas que estiverem vivendo nesse tempo, muitas delas podem negar a Cristo, caso precisar morrer. E muitas das pessoas que creem em arrebatamento secreto, elas podem acordar quando estiver perto desse tempo e não negar a Cristo. Não quero dizer que isso é uma lei, é claro que é bem provável que seja ao contrário. É mais provável que as pessoas que estejam preparadas, elas consigam resistir até o fim para serem salvas, mas isso também não é uma regra. Vai haver exceções. Mas pensa bem, não é melhor você estar preparado para o pior do que entrar de cabeça na grande tribulação sem estar preparado? Vou dar 2 exemplos. No exemplo A, tem pregadores que ensinam que a igreja não vai sofrer, que ela vai ser arrebatada quando Jesus vier a qualquer momento. Então é para ser fiel ao Senhor. Eles tentam consolar a igreja. Esse é o exemplo A. Se Cristo vier a qualquer momento, é pela santificação que elas vão ser arrebatadas, não é? No exemplo B, tem pregadores que ensinam que Cristo vai vir só depois da grande tribulação e que a igreja vai sofrer e que tem que estar preparada. E as pessoas vão se preparar mais, já sabendo que irmãos morrem em todos os lugares do mundo, queimado, crucificado, decapitado, e nem chegou a grande tribulação. E essas pessoas são fiéis a Deus. Ou será que todas essas pessoas que morrem decapitadas não são fiéis a Deus? Será também que nós somos melhores que elas? Porque elas amaram Cristo até o fim da vida. Esse é o amor ágape. O amor ágape é o amor que nutre, mas é o amor que ama até o fim. Não tem como você amar mais o Senhor Jesus porque você amou até o fim da sua vida. Você não negou Ele diante da face da morte. Como que eu vou ser melhor que uma pessoa dessa? Pode ser que eu entenda mais sobre profecia, mas será que diante da face da morte eu negaria o Senhor? Não sei. Isso é só quando chegar o momento. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu anunciar que Cristo vem somente depois da grande tribulação e falar para a igreja se preparar, e Cristo vier a qualquer momento, essas pessoas, pela fé delas e pela santificação, elas vão ser arrebatadas a qualquer momento. Elas já estavam preparadas para o pior, mas o pior não veio. Ninguém vai ficar na terra porque creu que Jesus ia vir só depois da grande tribulação, mas ele veio antes. Não existe isso. Mas e se eu pregar que a igreja não vai sofrer, e essa pregação for bem eminente, for bem difundida, e vier o sofrimento sobre a igreja? Qual dos 2 exemplos é o pior? Pela lógica, é melhor você preparar a igreja para o pior. Pela lógica. Porque se Jesus vier a qualquer momento,
É pela santificação que a pessoa sobe. E não porque crer se é antes ou depois. Muitas pessoas dizem, é melhor crer que Jesus vem a qualquer momento, porque você está se santificando todos os dias, esperando Jesus a qualquer momento, como se hoje fosse o último dia. Ao passo que se você esperar Jesus só depois da grande tribulação, você vai dizer, Jesus ainda não vai vir porque está longe, faltam muitos sinais a acontecer, e você vai viver uma vida de qualquer maneira. Só pelo fato da pessoa pensar isso, a pessoa já não está sendo fiel com a palavra. Não só pelo fato dela não olhar para as profecias, mas pela incoerência de pensamento. É incoerente porque eu só vou me santificar se eu souber que Jesus vem a qualquer momento? Quer dizer que se fosse revelado que Jesus não vem a qualquer momento, então eu não vou me santificar? Isso é um argumento usado pelos pré-tribulacionistas, mas não é um argumento coerente. E eu nem acho válido, mediante as profecias. O que eu acho válido é você estar preparado para o pior e não for surpreendido. Isso eu acho válido. O que antecede o arrebatamento são os sinais que Cristo falou que tinha que acontecer. Há vários sinais que antecedem o arrebatamento. Mas ninguém vai ser arrebatado sem santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus, diz o escritor de Hebreus. E ele tirou isso dos Salmos. Então é preciso se santificar para você poder ver a Deus. É através da santificação que nós vamos ver a Deus. Mas também através do arrebatamento. Todos aqueles que vão ser arrebatados, esses se santificaram primeiro. Então seja você uma pessoa que vai estar dormindo em Cristo e vai ressuscitar, nele. E vai ser arrebatada para poder ver Ele. Seja você uma pessoa que vai estar viva nesse momento, é pela santificação. Por isso que em 1 Tessalonicenses 4, antes dele falar do arrebatamento da igreja, ele fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. Pode ver lá no comecinho de 1 Tessalonicenses capítulo 4. É que não tem como eu abrir agora a Bíblia, porque eu estou segurando a câmera na mão. Então a santificação, na verdade, é o mais importante que tudo. Só que não é só por isso que eu vou desprezar as profecias. Porque as profecias fazem parte da palavra. E a mesma palavra diz, Senhor, santifica-nos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A verdade de Deus santifica o homem também. Quando se fala de santificação, envolve muitas questões, não envolve só aquilo que vem na nossa mente. Quando se fala de santificação, envolve conhecimento, envolve sabedoria de vários níveis, envolve conhecer o que é pecado, o que é lei, o que é graça. Isso é santificação também. Não é só uma pessoa que fuma parar de fumar, uma pessoa que rouba parar de roubar, uma pessoa que mata parar de matar, uma pessoa que não honra o pai e a mãe começar a honrar o pai e a mãe, uma pessoa que cobiça parar de cobiçar. Todas essas coisas fazem parte do processo da santificação. E a santificação há níveis. Nem todo mundo vai se santificar da mesma maneira. Por isso que na ressurreição, nem todo mundo vai ser o mesmo. Vai ter o mesmo galardão, o mesmo brilho, a mesma posição no reino de Deus. É claro que eu não estou falando isso segundo o meu entendimento, segundo o que eu acho que vai ser, conforme eu acho mais coerente. Eu estou falando isso baseado em profecias bíblicas. Agora não vai dar para explicar essas bases porque o vídeo iria ficar muito grande. O que eu acho interessante a gente entender são esses pontos que eu coloquei. A santificação, ela é o mais importante na questão do arrebatamento, de ver a Deus. Tem pessoas que não conhecem o Apocalipse corretamente, não sabem contar as cabeças da besta. E na palavra diz que ali tem sabedoria. Não sabe calcular o número da besta, e ali tem sabedoria. Não conheceu as festas de Deus, não sabe o que é 2 casas de Israel. Mas essas pessoas têm uma parte da santificação. Elas lutam contra a carne. Elas lutam contra o pecado. Nem todas da mesma maneira, nem todas do mesmo nível. Mas elas se santificam. E essa é a base de ver o Senhor. Agora, se você vai ver o Senhor e vai ter uma posição elevada com Ele no reino, aí envolve conhecer as profecias e dedicar tempo para ensinar elas corretamente. Entendeu o que eu quis dizer? Então o mais importante é a santificação. O que a gente está fazendo todos os dias. O que a gente fala todos os dias. O que a gente pensa todos os dias. É claro que eu posso estar santificando o meu corpo. Eu posso estar deixando de fazer muitas coisas que é pecado.
e posso estar ensinando a palavra de Deus de maneira incorreta. Isso não vai impedir que eu seja salvo dependendo do que eu estou ensinando, mas vai impedir que eu tenha um galardão grande nos céus. Ok, irmãos? Eu espero que vocês possam assistir os demais vídeos relacionados a esse, que vocês possam assistir os últimos vídeos que eu tenho postado. Esse vídeo eu vou finalizando por aqui. Vejo vocês na próxima. Deus abençoe. Em nome de Jesus.